A chave dos grandes mistérios. Parte 8. Capítulo 3. Mistérios das alucinações e da evocação dos espíritos. Uma alucinação é uma ilusão produzida por um movimento irregular da luz astral. É, como dissemos antes, a mistura dos fenômenos do sono aos da vigília. Nosso mediador plástico aspira e respira a luz astral ou a alma vital da Terra, como nosso corpo aspira e respira a atmosfera terrestre. Ora, do mesmo modo que em alguns lugares o ar é impuro e irrespirável, também algumas circunstâncias fenomenais podem tornar a luz astral malsã e não assimilável. Tal ar também pode ser muito vivo para algumas pessoas e convir perfeitamente a outras, sendo assim também com a luz magnética. O mediador plástico assemelha-se a uma estátua metálica permanentemente em fusão. Se o molde está defeituoso, ela torna-se disforme. Se o molde se quebra, ela foge. O molde do mediador plástico é a força vital equilibrada e polarizada. Nosso corpo, por meio do sistema nervoso, atrai e retém essa forma fugidia de luz especificada, mas a fadiga local ou a superexcitação parcial do aparelho pode ocasionar disformidades fluídicas. Essas disformidades alteram parcialmente o espelho da imaginação e ocasionam alucinações habituais próprias aos visionários estáticos. O mediador plástico, feito à imagem e semelhança de nosso corpo, cujos órgãos reproduz luminosamente, tem visão, tato, audição, olfato e paladar que lhe são próprios, pode, quando está superexcitado, comunicá-los por vibrações ao aparelho nervoso, de tal modo que a alucinação seja completa. A imaginação parece, então, triunfar sobre a própria natureza e produz fenômenos verdadeiramente estranhos. O corpo material inundado de fluido parece participar das qualidades fluídicas, escapa às leis da gravidade, torna-se momentaneamente invulnerável e mesmo invisível num círculo de alucinados por contágio. Sabe-se que os convulsionários de São Medardo deixavam-se atenazar, espancar, triturar, crucificar, sem que sentissem nenhuma dor, que se erguiam do chão, andavam de cabeça para baixo, comiam alfinetes e os digeriam. Achamos oportuno relatar aqui o que publicamos no jornal O Estafeta sobre os prodígios do médium americano Holmes sobre vários fenômenos da mesma ordem. Nunca fomos, nós mesmos, testemunhas dos milagres do Sr. Holmes. Mas nossas informações vêm das melhores fontes. Recolhemos-nas numa casa onde o médium americano foi acolhido com benevolência quando estava infeliz, e com indulgência quando chegou a tomar sua doença por uma felicidade e uma ventura. É a casa de uma senhora nascida na Polônia, mas 3 vezes francesa pela nobreza de seu coração, pelos encantos inefáveis de seu espírito e pela celebridade europeia de seu nome. A publicação dessas informações no Estafeta atraiu-nos, sem que saibamos bem porquê, as injúrias de um senhor de Penny, conhecido, desde então, por seu duelo infeliz. Lembramo-nos na ocasião, da fábula de La Fontaine sobre o louco que atirava pedras num sábio. O senhor de Penny tratava-nos de padre que abandonou a batina e de mau católico. Mostramo-nos pelo menos bom cristão compadecendo-nos dele e perdoando-o, e, já que é impossível ser padre que abandonou a batina sem nunca ter sido padre, deixamos cair por terra uma injúria que não nos atingia. Na semana passada, o Sr. Holmes queria mais uma vez deixar Paris. Essa Paris onde, se os próprios anjos e demônios aparecessem sob uma forma qualquer, não passaria muito tempo por seres maravilhosos, e nada melhor teriam a fazer senão retornar logo ao céu ou ao inferno, para escapar ao esquecimento e ao abandono dos humanos. O Sr. Holmes, com ar triste e desiludido, despedia-se então, de uma nobre dama, cuja benevolente acolhida fora uma de suas primeiras alegrias na França. Naquele dia, como sempre, a senhora B. foi gentil com ele, e quis retê-lo para jantar. O misterioso personagem ia aceitar, quando alguém disse que era esperado um cabalista conhecido no mundo das ciências ocultas pela publicação de um livro intitulado Dogma e Ritual da Alta Magia. As feições do Sr. Holmes alteraram-se de repente, e ele declarou balbuciando e com uma visível perturbação que não podia ficar e que a aproximação daquele professor de magia causava-lhe um insuperável terror. Tudo o que lhe disseram para tranquilizá-lo foi inútil. Não julgo esse homem, dizia ele, nem afirmo que ele seja bom ou mau. Nada sei sobre isso, mas sua atmosfera me faz mal. Perto dele me sentiria sem forças e como que sem vida. E, depois dessa explicação,
O Sr. Home apressou-se a despedir-se e a sair. Esse terror dos homens de prestígio em presença dos verdadeiros iniciados à ciência não é um fato novo nos anais do ocultismo. Pode-se ler em Filóstrato a história da estrígea que treme ao ouvir chegar Apolônio de Tiana. Nosso admirável escritor Alexandre Dumas dramatizou essa lenda mágica no belo resumo de todas as lendas que serviria de prólogo à sua grande epopeia romanesca do judeu errante. A cena passa-se em Corinto. É uma cerimônia de casamento antiga com belas crianças coroadas de flores que carregam achotes nupciais e cantam epitalames graciosos e ornados de voluptuosas imagens como as poesias de Catulo. A noiva está linda, em suas castas vestes, como a Polínia antiga, está amorosa e deliciosamente provocante em seu pudor, como uma Vênus de Corrégio ou uma Graça de Quênova. Aquele que ela dispôs é Clínias, um discípulo do célebre Apolônio de Tiana. O mestre prometeu vir às núpcias de seu discípulo, mas não vem, e a bela noiva respira mais aliviada, pois teme Apolônio. No entanto, o dia não acabou. É chegada a hora do leito nupcial, e de repente Meroe treme, empalidece, olha fixamente em direção à porta, estende a mão aterrorizada e diz numa voz sufocada, lá. É ele. É Apolônio de fato. Eis o mago, eis o mestre, a hora dos encantamentos passou. Os prestígios caem diante da verdadeira ciência. Procura-se a bela noiva, a branca Meroe, e vê-se apenas uma velha mulher, a bruxa Canide, a devoradora de criancinhas. Clínias está desiludido, agradece seu mestre, está salvo. O vulgo sempre se enganou sobre a magia, e confunde os adeptos com os encantadores. A verdadeira magia, isto é, a ciência tradicional dos magos, é inimiga mortal dos encantamentos. Ela impede ou faz cessar os falsos milagres hostis à luz e fascinadores de um pequeno número de testemunhas preparadas ou crédulos. A desordem aparente nas leis da natureza é uma mentira, não é, pois, uma maravilha. A maravilha verdadeira, o verdadeiro prodígio sempre resplandecente aos olhos de todos é a harmonia sempre constante dos efeitos e das causas. São os esplendores da ordem eterna. Não saberíamos dizer se Cagliostro teria feito milagres diante de Swedenborg, mas teria certamente temido a presença de Paracelso e de Henri Conrad, se esses dois grandes homens tivessem sido seus contemporâneos. Longe de nós, no entanto, a ideia de denunciar o Sr. Home como um bruxo de baixa categoria, isto é, um charlatão. O célebre médium americano é doce e ingênuo como uma criança. É um pobre ser muito sensitivo, sem intriga e sem defesa. É o joguete de uma força terrível que ele ignora, e ele próprio é certamente a primeira de suas vítimas. O estudo dos estranhos fenômenos que se produzem em torno desse moço é da maior importância. Trata-se de rever seriamente as denegações demasiado levianas do século XVIII, e de abrir diante da ciência e da razão horizontes menos estreitos que os da crítica burguesa, que nega tudo o que ainda não pode explicar. Os fatos são inexoráveis, e a verdadeira boa-fé nunca deve recear examiná-los. A explicação desses fatos que todas as tradições se obstinam em afirmar e que se reproduzem diante de nós com uma incômoda publicidade, essa explicação, antiga como os próprios fatos, rigorosa como a matemática, mas pela primeira vez tirada das sombras onde a escondiam os serofantes de todas as idades, seria um grande evento científico, se pudesse obter bastante luz e publicidade. Vamos talvez preparar esse evento, pois não nos seria permitido a esperança audaciosa de concluí-lo. Em primeiro lugar, eis os fatos em toda sua singularidade. Comprovamos e vamos restabelecê-los com uma rigorosa exatidão abstendo-nos, inicialmente, de qualquer explicação ou comentário. O Sr. Home está sujeito a êxtases que o põe, segundo ele, em contato diretamente com a alma de sua mãe, e, pela intermediação desta, com todo o mundo dos espíritos. Descreve, como sonâmbulas de Cagnete, pessoas que nunca viu e que são reconhecidas pelos que as evocam, vos dirá mesmo seus nomes e responderá de sua parte a perguntas que só podem ser compreendidas por elas e por vós mesmos. Quando ele está num apartamento, ruídos inexplicáveis fazem-se ouvir. Batidas violentas ecoam nos móveis e nas paredes. Algumas vezes as portas e as janelas abrem-se como se fossem impelidas por uma tempestade. Lá fora, chega-se a ouvir o vento e a chuva. Ao sair, o céu está sem nuvens, e não se sente nem o mais leve sopro de vento. Os móveis são erguidos e deslocados sem que ninguém os toque. Lápis escrevem sozinhos.
A caligrafia é do Sr. Home, e cometem os mesmos erros que ele. As pessoas presentes sentem-se tocar e agarrar por mãos invisíveis. Esses contatos, que parecem escolher as damas, carecem de seriedade, e por vezes mesmo de conveniência, em sua aplicação. Pensamos que nos compreendem o suficiente. Mãos visíveis e tangíveis saem ou parecem sair das mesas, mas para isso é preciso que as mesas estejam cobertas. São necessários alguns preparativos ao agente invisível, assim como aos mais hábeis sucessores de Robert Houdin. Essas mãos mostram-se sobretudo na escuridão, são quentes e fosforescentes ou frias e negras. Escrevem tolices ou tocam piano, e quando tocam piano é preciso vir o afinador, pois seu contato é sempre fatal à afinação do instrumento. Um dos mais recomendáveis personagens da Inglaterra, Sir Barbour Wellington, viu e tocou essas mãos. Lemos a declaração escrita e assinada por ele. Declara mesmo tê-las apertado e puxado para si com toda a força, para fazer saírem do seu esconderijo os braços a que naturalmente elas deviam estar ligadas. Mas a coisa invisível foi mais forte do que o romancista inglês, e as mãos escaparam-lhe. Um fidalgo russo, que foi o protetor do Sr. Home e cujo caráter e boa-fé não poderiam ser alvo de nenhuma dúvida, o conde AB também viu e apertou vigorosamente as mãos misteriosas. Eram, disse ele, formas perfeitas de mãos humanas, quentes e vivas, só que não se sentiam os ossos. Cerradas num aperto inevitável, as mãos não lutaram para escapar, mas diminuíram, fundiram-se de algum modo, e o conde acabou por nada mais segurar. Outras pessoas que viram e tocaram essas mãos dizem que os dedos são inchados e rígidos, e comparam-nos a luvas de borracha cheias de um ar fosforescente e quente. Por vezes, no lugar de mãos, são pés que se exibem, todavia, nunca descoberto. O espírito, a quem provavelmente faltam sapatos, respeita ao menos nisso a delicadeza das damas, e nunca mostra seu pé a não ser sob um cortinado ou uma toalha. A aparição desses pés cansa e assusta muito o Sr. Home. Ele procura então aproximar-se de alguma pessoa saudável, agarra-o como se temesse afogar-se, e a pessoa assim agarrada pelo médium sente-se de repente num estado singular de esgotamento e debilidade. Um fidalgo polonês, que assistia a uma das sessões do Sr. Home, colocara no chão entre seus pés um lápis sobre um papel, e pediram um sinal da presença do espírito. Durante alguns instantes nada se moveu. De repente, o lápis foi lançado ao outro extremo do apartamento. O fidalgo abaixou-se, pegou o papel e viu aí 3 signos cabalísticos que ninguém compreendia. Só o Sr. Home, ao vê-los, pareceu experimentar uma grande contrariedade e manifestou um certo temor, porém recusou-se a explicar a natureza e a significação desses caracteres. Guardaram-nos, então, e trouxeram-nos para este professor de magia, cuja aproximação o médium tanto receara. Examinamos e aqui está sua minuciosa descrição. Estavam desenhados com força e o lápis quase rasgara o papel. Estavam espalhados na folha sem ordem e sem alinhamento. O primeiro era o signo que os iniciados egípcios geralmente colocavam na mão de Tifon. Um tal com duplo traço vertical aberto em forma de compasso, uma cruz com alça tendo no alto um círculo. Abaixo do círculo um duplo traço horizontal, sob o duplo traço horizontal um duplo traço oblíquo em forma de V invertido. O segundo caractere representava uma cruz de grande hierofante com as 3 travessas hierárquicas. Esse símbolo, que remonta à mais alta antiguidade, e ainda é um atributo de nossos soberanos pontífices e arremata à extremidade superior de seu bastão pastoral. Mas o signo traçado pelo lápis tinha de particular que o ramo superior, a cabeça da cruz, era duplo e formava ainda o terrível V tifoniano, o signo do antagonismo e da separação, o símbolo do ódio e do combate eterno. O terceiro caractere era o que os maçons denominam cruz filosófica, uma cruz de 4 ramos iguais com um ponto em cada um dos ângulos. Porém, em vez de 4 pontos, havia somente 2, colocados nos 2 ângulos da direita, ainda um signo de luta, de separação e de negação. O professor, que nos será permitido distinguir aqui do narrador e nomear na terceira pessoa, para não cansar nossos leitores parecendo falar-lhes de nós, o professor, pois, mestre Eliphas Levi, deu às pessoas reunidas na sala da Sra. B. a explicação científica das 3 assinaturas, e eis o que ele disse.
Estes 3 signos pertencem à série dos hieróglifos sagrados e primitivos conhecidos somente pelos iniciados da primeira ordem. O primeiro é a assinatura de Tifon. Ele exprime a blasfêmia desse espírito do mal, estabelecendo o dualismo no princípio criador. Pois a cruz com alça de Osíris é um linha invertido, e representa a força paterna e ativa de Deus, a linha vertical saindo do círculo, fecundando a natureza passiva, a linha horizontal. Dobrar a linha vertical é afirmar que a natureza tem 2 pais, é colocar o adultério no lugar da maternidade divina, é afirmar, ao invés do primeiro princípio inteligente, a fatalidade cega que tem por resultado o conflito eterno das aparências no nada. É, pois, o mais antigo, o mais autêntico e o mais terrível de todos os estigmas do inferno. Significa o Deus ateu. É a assinatura de Satã. Essa primeira assinatura é erática e refere-se aos caracteres ocultos do mundo divino. A segunda pertence aos hieróglifos filosóficos. Representa a medida ascensional da ideia e a extensão progressiva da forma. É um triplo tom invertido. É o pensamento humano afirmando alternativamente o absoluto nos 3 mundos. E esse absoluto termina aqui por um forcado, ou seja, pelo signo da dúvida e do antagonismo. De tal modo que, se o primeiro signo queria dizer, não existe Deus, este tem por significação rigorosa, a verdade hierárquica não existe. O terceiro, ou a cruz filosófica, foi em todas as iniciações o símbolo da natureza e de suas 4 formas elementares. Os 4 pontos representam as 4 letras indizíveis e incomunicáveis do tetragrama oculto, esta fórmula eterna do grande arcano Ga. Os 2 pontos da direita representam a força. Os da esquerda figuram amor, e as 4 letras devem ser lidas da direita para a esquerda começando pelo alto à direita, e indo daí para a letra embaixo à esquerda, e assim para as outras fazendo a cruz de Santo André. A supressão dos 2 pontos da esquerda exprime, pois, a negação da cruz, a negação da misericórdia e do amor, a afirmação do reino absoluto da força, e de seu antagonismo eterno. De alto a baixo e de baixo ao alto. A glorificação da tirania e da revolta. O signo hieroglífico do vício imundo, que se teve ou não razão de reprovar aos templários, é o signo da desordem e do desespero eternos. Tais são, portanto, as primeiras revelações da ciência oculta dos magos sobre esses fenômenos de manifestações sobrenaturais. Agora, seja-nos permitido relacionar essas assinaturas estranhas a outras aparições contemporâneas de escrituras fenomenais, pois é um verdadeiro processo que a ciência deve instruir antes de levá-lo ao tribunal da razão pública. É preciso, pois, não desprezar nenhuma averiguação e nenhum indício. Nas proximidades de Caim, em Tilly-sur-Seulles, uma série de fatos inexplicáveis produziam-se. Havia alguns anos, sob a influência de um médium ou de um estático chamado Eugênio Vintras. Algumas circunstâncias ridículas e um processo fraudulento logo fizeram cair no esquecimento e mesmo no desprezo esse taumaturgo, atacado aliás com violência em panfletos cujos autores eram antigos admiradores de sua doutrina, pois o médium Vintras também dogmatiza. No entanto, uma coisa é notável nas invectivas de que ele é alvo, é que os seus adversários, mesmo esforçando-se em condená-lo, reconhecem a verdade de seus milagres e contentam-se em atribuí-los ao demônio. Quais são, pois, os milagres tão autênticos de Vintras? Sobre esse assunto estamos melhor informados do que ninguém, como logo se notará. Autos assinados por testemunhas honradas, artistas, médicos, padres, aliás irrepreensíveis, foram-nos comunicados. Interrogamos testemunhas oculares, e, melhor do que isto, vimos. As coisas merecem ser contadas com alguns detalhes. Existe em Paris um escritor, no mínimo excêntrico, que se chama Madrolli. É um ancião cuja família e relações são honradas. Escreveu primeiramente no sentido católico mais exaltado, recebeu os estímulos mais lisonjeiros das autoridades eclesiásticas e até mesmo breves emanações da Santa Sé. Depois conheceu Vintras, e, arrastado pelo prestígio de seus milagres, tornou-se um sectário determinado e um inimigo irreconciliável da hierarquia e do clero. Na época em que Eliphas Levi publicava seu Dogma e Ritual da Alta Magia, recebeu uma brochura de Madrolli que o surpreendeu. O autor sustentava abertamente os paradoxos mais inauditos no estilo desordenado dos estáticos. Para ele, a vida bastava para expiação dos grandes crimes, uma vez que ela era a consequência de uma sentença de morte. Os piores homens,
por serem os mais infelizes de todos, pareciam-lhe oferecer a Deus uma expiação mais sublime. Enfurecia-se contra a repressão e toda a danação. Uma religião que condena, exclamava ele, é uma religião condenada. Depois pregava a licença mais absoluta sob pretexto de caridade, e chegava até a dizer que o ato de amor mais imperfeito e aparentemente mais repreensível valia mais que a melhor das preces. Era o Marquês de Sade tornado pregador. Depois negava o diabo com um entusiasmo por vezes pleno de eloquência. Podeis conceber, dizia ele, um diabo que Deus tolera, que Deus autoriza. Conceber além disso um Deus que fez o diabo e que o deixa atormentar criaturas já tão fracas e tão prontas a se enganarem. Um Deus do diabo enfim, secundado, preconceituoso e mal superado em suas vinganças por um diabo de Deus. O restante da brochura tinha a mesma força. O professor de magia esteve a ponto de aterrorizar-se e tratou de conseguir o endereço de Madrolli. Não foi sem alguma dificuldade que ele chegou até esse singular panfletário, e eis a seguir mais ou menos o que foi a conversa. Eliphas Levi: Senhor, recebi sua brochura. Venho agradecer-lhe e testemunhar-lhe ao mesmo tempo o meu espanto e meu pesar. Madrolli: seu pesar, senhor. Quer explicar-se? Não estou entendendo. Lamento profundamente, senhor, vê-lo cometer erros que outrora eu mesmo cometi. Mas eu tinha, então, pelo menos a desculpa da inexperiência e da juventude. Falta alcance a sua brochura porque falta-lhe medida. Por certo, sua intenção era protestar contra erros na crença, contra abusos na moral, e acontece serem a própria crença e a moral que o senhor ataca. A exaltação que transborda em seu pequeno escrito deve mesmo causar-lhe muito transtorno, e alguns de seus melhores amigos devem ter se preocupado com seu estado de saúde. Sem dúvida. Já se disse e ainda se diz que sou louco. Mas não é de hoje que os crentes devem suportar a loucura da cruz. Estou exaltado porque, no meu lugar, o Senhor também estaria, pois é impossível permanecer frio na presença dos prodígios. O Senhor está falando de prodígios, isso me interessa. Vejamos, cá entre nós e de boa fé, de que prodígios se trata? Ora, de que prodígios senão daqueles do grande profeta Elias, que voltou à terra sob o nome de Pierre Michel. Estou ouvindo, o Senhor quer dizer Eugênie Vintras. Ouvi falar de suas obras. Mas ele realmente faz milagres. Nesse momento, Madrolli dá um salto da cadeira, ergue os olhos e as mãos para o céu, e termina por sorrir com uma condescendência que se assemelha a uma profunda piedade. Se ele faz milagres, meu Senhor. E os maiores? Os mais surpreendentes? Os mais incontestáveis? Os mais verdadeiros milagres que se tenham feito na terra desde Jesus Cristo? Como? Milhares de hóstias aparecem sobre altares onde não havia nenhuma, o vinho brota em cálices vazios, e não é uma ilusão, é vinho, um vinho delicioso. Ouvem-se músicas celestes, exalam-se aromas do outro mundo. E finalmente sangue. Um verdadeiro sangue humano, foi examinado por médicos, um sangue de verdade, estou dizendo, goteja e por vezes jorra das hóstias deixando nelas caracteres misteriosos. Estou lhe dizendo o que vi, ouvi, toquei, provei. E o Senhor quer que eu permaneça frio diante de uma autoridade eclesiástica que acha mais cômodo negar tudo do que examinar qualquer coisa. Com licença, meu Senhor, é sobretudo em matéria de religião que a autoridade nunca pode errar. Em religião, o bem é a hierarquia, e o mal é a anarquia, a que se reduziria, com efeito, a influência do sacerdócio, se o Senhor coloca como princípio que é preciso acreditar no testemunho dos sentidos mais do que nas decisões da Igreja. A Igreja não é mais visível do que todos os seus milagres. Os que veem milagres e não veem a Igreja são bem mais dignos de compaixão do que os cegos, pois não lhes resta nem mesmo o recurso de se deixarem conduzir. Meu Senhor, sei tanto quanto o Senhor essas coisas. Mas Deus não pode estar em desacordo consigo próprio. Não pode permitir que a boa-fé seja ludibriada, e a própria Igreja não poderia decidir que sou cego quando tenho 2 olhos. Ouça, eis o que se lê nas cartas de Jesus, 43ª carta. No final, um doutor disse-me, em todas as coisas submeter-me ao concílio, tudo então seria bom e legítimo para mim. Acrescentou, se o concílio dissesse que tendes apenas um olho, embora tenhais 2, ainda assim seria preciso dizer que o concílio tem razão. Quando o mundo inteiro, respondi,
afirmasse tal coisa, enquanto tivesse o uso da razão, não poderia concordar sem ferir minha consciência. Eu lhe direi como Jesus, antes de haver uma igreja e concílios, há uma verdade e uma razão. Um momento, meu caro senhor. Antigamente o senhor era católico, não é mais. As consciências são livres. Observarei apenas que a instituição da infalibilidade hierárquica em matéria de dogma é de modo bem diverso racional e bem mais incontestavelmente verdadeira que todos os milagres do mundo. Aliás, o que não se deve fazer para conservar a paz? Acredita o senhor que Jesus não teria sido um homem bastante superior, se tivesse sacrificado um de seus olhos à concórdia universal, ao invés de inundar a Europa de sangue? Ó, senhor, que a igreja decida quando lhe aprover que é soca-olho. Só lhe peço uma graça, há de me dizer de qual olho, para que eu possa fechá-lo e olhar através do outro, com uma ortodoxia irrepreensível. Confesso que não sou ortodoxo ao seu modo. Estou percebendo. Mas voltemos aos prodígios. O Senhor os viu, tocou, sentiu, provou, mas, vejamos, exaltações à parte, queira-me contar um bem detalhado, bem circunstanciado, e que sobretudo seja evidentemente um milagre. Estou sendo indiscreto ao lhe pedir isso. De modo nenhum, mas qual escolherei? Há tantos. Ouça, acrescentou Madrolha após um instante de reflexão e com um leve tremor de emoção na voz. O profeta está em Londres e nós estamos aqui. Pois bem, se o senhor lhe pedisse, apenas em pensamento, que lhe enviasse imediatamente a comunhão e se, num lugar designado pelo senhor, em sua casa, numa peça de roupa, num livro, o senhor encontrasse, ao voltar, uma hóstia, o que diria? Declararia esse fato inexplicável pelos meios usuais da crítica. Pois bem, senhor, exclama então Madrolha triunfante, no entanto, é isso que muitas vezes me acontece, quando quero, isto é, quando estou preparado e quando espero ser digno. Sim, senhor, encontro a hóstia quando a peço, eu a encontro real, palpável, mas frequentemente decorada com pequenos corações milagrosos que se acreditaria pintados por Rafael. Eliphas Levi, que se sentia pouco à vontade para discutir fatos a que se misturava uma espécie de profanação das coisas mais veneradas, despediu-se do antigo escritor católico e saiu meditando sobre a estranha influência das civintras, que modificará assim, esta velha crença e a velha mente de sábio. Alguns dias depois, o cabalista Eliphas foi acordado muito cedo por um visitante desconhecido. Era um homem de cabelos brancos, todo vestido de preto, a fisionomia de um padre extremamente devoto, de aspecto, em suma, inteiramente respeitável. Esse eclesiástico estava munido de uma carta de recomendação assim escrita: Caro mestre, envio-lhe um velho sábio que deseja arranhar com o senhor o hebraico da bruxaria. Receba-o como eu mesmo. Quero dizer como eu mesmo o recebi, desembaraçando-se dele da melhor maneira possível. Todo seu na sacrossanta cabala. Ade. Desbarou-lhes. Senhor Abade, diz Eliphas sorrindo após haver lido, estou à sua inteira disposição e nada posso recusar ao amigo que me escreve. Então o senhor esteve com meu excelente discípulo Desbarou-lhes? Sim, senhor, e encontrei nele um homem muito amável e muito sábio. O senhor e ele, acredito serem dignos da verdade que recentemente se manifestou através de surpreendentes milagres e das revelações positivas do arcanjo São Miguel. O Senhor nos deixa honrados. O prezado Desbarou-lhes surpreendeu-o, então, por sua ciência. Com certeza ele possui os segredos da quiromancia num grau bastante notável. Apenas com a leitura de minha mão contou-me quase toda a minha vida. Ele é bem capaz disso. Mas entrou em detalhes o suficiente, senhor, para convencer-me de seus conhecimentos extraordinários. Disse-lhe que o senhor é o antigo pároco de Monte Louis, na diocese de Tours, que é o discípulo mais zeloso do estático Eugênio Vintras, e que se chama Chavós. Tamanha reviravolta causou-lhe um choque. O velho padre, a cada uma dessas 3 frases, dera um salto na cadeira. Quando ouviu seu nome empalideceu e levantou-se como se fosse impulsionado por uma mola. O senhor é realmente um mágico! Exclamou ele. Chavós é de fato meu nome, mas não é o que uso. Faço-me chamar Laparás. Eu sei. Laparás é o sobrenome de sua mãe. O senhor deixou uma posição bastante invejável, a de pároco de um cantão e de um encantador presbitério, para compartilhar da existência agitada de um sectário. Diga de um grande profeta. Senhor,
acredito inteiramente em sua boa fé. Mas vai me permitir examinar um pouco a missão e o caráter de seu profeta. Pois não, Senhor, o exame, o grande dia, a luz da ciência, eis o que pedimos. Venha a Londres e verá. Os milagres são permanentes. Pode me dar, antes, alguns detalhes exatos e conscienciosos sobre os milagres. Oh, quantos quiser. E o velho padre começou imediatamente a contar coisas que todo mundo teria considerado impossíveis, mas que não fizeram o professor de alta magia sequer franzir as sobrancelhas. Coisas como, por exemplo, um dia, Vintras, num acesso de entusiasmo, pregava diante de seu altar heterodoxo. 25 pessoas assistiam a esse sermão. Um cálice vazio estava sobre o altar, cálice bem conhecido pelo abade Charvos. Trouxeram ele próprio de sua igreja de Monte Louis, e tinha absoluta certeza de que esse cálice sagrado não tinha nem conduto misterioso nem fundo duplo. Para vos provar, diz Vintras, que o próprio Deus quem me inspira, ele me faz saber que o cálice vai se encher com as gotas de seu sangue sob aparência de vinho, e todos vós podereis saborear o produto das vinhas do porvir, o vinho que devemos beber com o Salvador no reino de seu Pai. Tomado de espanto e medo, continua abade Charvos sob o altar, pegou o cálice, olha no fundo, estava inteiramente vazio. Viro diante de todos, depois volto a me ajoelhar ao pé do altar, segurando o cálice entre as mãos. De repente ouve-se um leve ruído, como se tivesse caído do teto uma gota de água no cálice, e uma gota de vinho aparece no fundo. Todos os olhares voltam-se para mim, olha-se para o teto, pois nossa simples capela estava armada num quarto pobre. No teto não havia buraco nem fenda, nada se via cair, e, no entanto, o barulho da queda das gotas multiplicava-se mais rápido e mais apressado. E o vinho brotava do fundo do cálice para a borda. Quando o cálice ficou cheio, passei-o lentamente sob os olhares da assembleia. Depois o profeta molhou aí seus lábios, e todos, um após o outro, provaram o vinho milagroso. Qualquer lembrança de um sabor delicioso não poderia dar a ideia de seu gosto. E o que lhe direi, acrescentou o abade Charvos, dos prodígios de sangue que nos surpreendem todos os dias. Milhares de hóstias feridas e sangrentas refugiam-se em nossos altares. Os estigmas sagrados aparecem diante de todos aqueles que os querem ver. As hóstias, inicialmente brancas, marmorizam-se lentamente de caracteres e de corações ensanguentados. Deve-se acreditar que Deus abandona aos prestígios do demônio as coisas mais santas. Ou antes de mais nada é preciso adorar e crer que é chegada a hora da suprema e última revelação. O abade Charvos, ao falar assim, tinha na voz aquela espécie de tremor nervoso que Elifas Leveja observara em Mandrolhe. O mágico balançava a cabeça com um ar pensativo. Depois, de repente, Senhor, diz o abade, o Senhor traz consigo uma ou várias dessas hóstias. Seja gentil deixando-me vê-las. Senhor, eu sei que o Senhor as tem, por que tentar negar? Não o nego, diz o abade Charvos, mas o Senhor me permitirá não expor as investigações de incredulidade os objetos da mais sincera e devotada crença. Senhor abade, diz gravemente Elifas, a incredulidade é a desconfiança de uma ignorância quase certa de estar enganada. A ciência não é incrédula. A princípio creio em sua convicção, uma vez que o Senhor aceitou uma vida de privações e mesmo de reprovações por essa infeliz crença. Mostre-me, pois, suas hóstias milagrosas, e creia em todo o meu respeito pelos objetos de uma sincera adoração. Pois bem, diz o abade Charvos após ter ainda hesitado um pouco, vou mostrar-lhe. Então ele desabotou o alto de seu colete negro e tirou um pequeno relicário de prata, diante do qual pôs-se de joelhos com lágrimas nos olhos e preces nos lábios. Elifas ajoelhou-se perto dele, e o abade abriu o relicário. Havia no relicário 3 hóstias, uma inteira, as 2 outras quase em pasta e como que amassadas com sangue. A hóstia inteira tinha no centro um coração em relevo dos 2 lados, um grumo de sangue moldado na forma de coração, e que parecia ter se formado na própria hóstia de modo inexplicável. O sangue não poderia ter sido aplicado por fora, pois, a coloração por embebição deixara brancas as partes aderentes à superfície exterior. A aparência do fenômeno era a mesma dos 2 lados. O mestre de magia foi tomado por um tremor involuntário. Essa emoção não escapou ao velho pároco que, tendo adorado mais uma vez e fechado seu relicário, tirou do bolso um álbum e entregou a Elifas sem nada dizer.
Eram cópias de todos os caracteres sangrentos observados nas hóstias desde o começo dos êxtases e dos milagres de Vintras. Havia corações de todos os tipos, emblemas de todos os gêneros. Mas 3 sobretudo excitaram ao máximo a curiosidade de Elifas. Senhor Abade, diz ele achar voz, conhece estes 3 signos? Não, disse ingenuamente o Abade, mas o profeta garante que são da mais alta importância e que sua significação oculta deverá ser conhecida logo, isto é, no final dos tempos. Pois bem, senhor, diz solenemente o professor de magia, antes mesmo do fim dos tempos vou explicar-lhe. Estes 3 signos cabalísticos são a assinatura do diabo. É impossível, exclama o velho padre. É isso mesmo, continuou com firmeza Elifas. Ora, eis que signos eram esses. Primeiro, a estrela do microcosmo, ou pentagrama mágico. É a estrela de 5 pontas da maçonaria oculta, a estrela em que Agripa desenhou a figura humana, a cabeça na ponta superior, os 4 membros nas 4 outras. A estrela flamejante que, invertida, é o signo hieroglífico do bode da magia negra, cuja cabeça pode, então, estar desenhada na estrela, os 2 chifres, no alto, à direita e à esquerda as orelhas, a barba embaixo. É o signo do antagonismo e da fatalidade. É o bode da luxúria atacando o céu com seus chifres. É um signo execrado mesmo no sabate pelos iniciados de uma ordem superior. Segundo, as 2 serpentes herméticas, porém as cabeças e as caudas, ao invés de se juntarem em 2 semicírculos paralelos, estavam de fora, e não havia linha intermediária representando o caduceu. Acima da cabeça das serpentes via-se o V fatal, o forcado tifoniano, o caractere do inferno. À direita e à esquerda, os números sagrados 3 e 7 relegados sobre a linha horizontal que representa as coisas passivas e secundárias. O sentido do caractere, portanto, era este: o antagonismo é eterno. Deus é a luta das forças fatais que criam sempre destruindo. As coisas religiosas são passivas e passageiras. A audácia delas se serve, a guerra delas se aproveita, e é através delas que a discórdia se perpetua. Terceiro, finalmente, o monograma cabalístico de Jeová, o Yod e o Re, porém invertidos, o que forma, segundo os doutores da ciência oculta, a mais terrível de todas as blasfêmias, e significa de qualquer modo que se leia, só a fatalidade existe, Deus e o Espírito não são. A matéria é tudo, e o Espírito é apenas uma ficção dessa mesma matéria em dimensão. A forma é mais que a ideia, a mulher mais que o homem, o prazer mais que o pensamento, o vício mais que a virtude, a multidão mais que seus chefes, os filhos mais que seus pais, a loucura mais que a razão. Eis o que estava escrito em caracteres de sangue nas hóstias supostamente milagrosas de Vintras. Damos nossa palavra de honra de que todos os fatos acima enunciados são tais como os relatamos e de que nós mesmos vimos e explicamos os caracteres, segundo a verdadeira ciência mágica e as verdadeiras chaves da cabala. Continua.